Imagine só. Você dedica anos da sua vida a ser o alicerce da família, aquele que nunca falha, que resolve tudo nos bastidores. Depois descobre que, enquanto você se desgastava, eles te traíram da pior maneira possível. Essa é a história que vou contar, e que pode fazer você repensar até onde vai a lealdade daqueles que mais ama. Meu nome é Mônica, tenho 32 anos e sou analista financeira em Bakersfield, na Califórnia. Sempre me orgulhei de ser a filha em quem minha família podia contar. Cresci em Fresno, numa casa onde o riso era constante, mas onde eu, desde cedo, aprendi que meu papel era ser a responsável. Enquanto meu irmão Craig, 3 anos mais velho, encantava todos com seu carisma de vendedor nato, capaz de convencer até o mais cético, eu era a que ficava nos detalhes. Ajudando meu pai, Stanley, um mecânico aposentado, a consertar o velho Chevy aos sábados, ou ouvindo minha mãe, Virginia, ex-atendente de banco, falar sobre as conquistas do filho predileto. Não que eu reclamasse. Ser a fiadora da família era meu lugar no mundo. Craig, com sua esposa Pamela e a filha Mia, formavam o centro das atenções. Ele, um corretor de imóveis de sucesso, pelo menos era o que parecia. Ela, uma coordenadora de marketing tão dramática quanto ele e Mia. A menina de 10 anos que herdara o dom do pai para roubar a cena. Minha tia Joanne, contadora afiada, e o marido, Lawrence, engenheiro civil pragmático, completavam o quadro nos churrascos de domingo. Enquanto eles discutiam os últimos negócios de Craig ou os projetos de Lawrence, eu organizava a cozinha com minha mãe ou ajudava meu pai a pagar contas atrasadas. Você é tão boa com números, Mônica, ela dizia como se fosse um elogio, e não uma justificativa para sempre me pedir dinheiro. E eu pagava, sem questionar. Seja a conta de luz de quase $2.000 num verão escaldante, a aposentadoria não dá, filha, seja as consultas do meu pai por causa da coluna. Ou os consertos do carro que ele insistia em manter. Craig nunca colocou a mão no bolso. Vivia de ternos novos, jantares caros e desculpas esfarrapadas. Estou fechando um negócio milionário, da próxima eu ajudo. Minha mãe ria, meu pai dava de ombros, e eu, como sempre, engolia seco. Afinal, família é família, certo? Até que na primavera passada tive uma ideia. Presenteá-los com uma viagem a Londres para comemorar os 30 anos de casamento dos meus pais. Passei noites pesquisando cada detalhe, o badalar do Big Ben ao amanhecer, os portões dourados do Palácio de Buckingham, um jantar à beira do Tâmisa com vista para a cidade iluminada. Ofereci-me para bancar quase tudo, até as passagens de Craig, Pamela e Mia. Isso é demais, filha, minha mãe vibrou no facetime, os olhos brilhando. Meu pai, normalmente contido, até sorriu ao ouvir falar dos museus de guerra. Craig mandou mensagens empolgadas sobre pubs históricos. Pamela sonhava com compras na Oxford Street, e Mia não parava de falar em Harry Potter. Pela primeira vez, senti que estávamos todos no mesmo barco. Até que 6 semanas antes da viagem, minha mãe ligou. Querida, não vai dar, disse, com uma voz que pesava mais que chumbo. O dinheiro está curto, e a coluna do seu pai piorou de novo. Insisti em pagar tudo, mas ela foi taxativa. Um jantar em casa já basta, partiu meu coração, mas aceitei. Afinal, eram meus pais. No fim de semana seguinte fui a Fresno para tentar animá-los. Enquanto ajudava minha mãe na cozinha, meu celular vibrou. Era uma notificação do Facebook. Craig havia postado um álbum com 50 fotos. Sorrisos, abraços, selfies em frente a London Eye, a Tower Bridge, no mesmo restaurante à beira do rio que eu havia reservado. O mesmo roteiro que eu tinha planejado. Menos eu. As legendas falavam em viagem perfeita da família. Minha mãe, que minutos antes me pedirá para fazer um favor rápido, estava lá radiante, como se nada tivesse acontecido. As mãos me tremeram. Eles tinham usado meu plano, meu dinheiro, porque duvido que Craig pagou por tudo sozinho, e me deixado de fora. Como se eu fosse dispensável. Você já sentiu o chão sumir quando descobriu que quem mais confiava te esfaqueou pelas costas? Essa traição me fez enxergar uma verdade dolorosa. Para eles, eu sempre fui a caixinha de emergência, nunca a prioridade. E dessa vez, decidi que não engoliria calada. Se você já passou por algo parecido, conte sua história. E fique ligado para saber como encarei essa facada, e porque, às vezes, a família que a gente escolhe é mais importante que a de sangue. O telefone tremeu na minha mão enquanto o timbre ecoava, interminável, como se cada toque fosse uma facada na minha credulidade. Até que finalmente ele atendeu. A voz de Craig veio leve, quase alegre, como se não houvesse um abismo se abrindo entre nós naquele exato momento. Mônica. Oi, tudo bem? Ele disse, o barulho de fundo revelando risadas e o burburinho de uma rua movimentada. A gente tá aqui em Camden Town, incrível, né?
Você não vai acreditar no mercado de... Você está em Londres. Cortei, seca. Minha voz não soou como pergunta. Soou como uma acusação porque era. Silêncio. Um silêncio tão pesado que dava para sentir o peso da mentira do outro lado da linha. Eu podia ouvir a culpa se arrastando pela garganta dele antes que ele tentasse se justificar. Mônica, é que, a gente não queria te deixar de fora, juro. Mas a mamãe disse que você estava muito ocupada com o trabalho, que ia ser difícil conciliar e... Mentira. A palavra saiu como um tiro. Vocês me excluíram. Planejaram tudo isso pelas minhas costas, usaram as minhas próprias ideias, e ainda inventaram desculpas patéticas para me manter longe. Minha voz quebrou, mas não de tristeza, de raiva. O dinheiro? A coluna do papai? Tudo invenção, Craig. Tudo. Ele não negou. Não pôde. O silêncio dele foi a confissão. E foi aí que entendi. Não era só uma viagem. Era uma escolha. Eles escolheram me deixar do lado de fora, como sempre faziam quando as coisas ficavam complicadas. Só que dessa vez, não era um jantar esquecido ou um Natal alternado. Era uma traição calculada, com direito a fotos sorridentes e legendas falsas, como se eu fosse a única que não merecia estar ali. Mônica, a gente pode explicar, ele tentou, mas eu já tinha desligado. Não queria explicações. Queria respostas. E elas não viriam por telefone. Naquela noite meu apartamento parecia menor, as paredes fechando como se quisessem me sufocar. Eu andava de um lado pro outro, o celular queimando na palma da mão. Cada foto do álbum que eu tinha montado com tanto carinho agora parecia uma piada de mau gosto. Cada lembrança, uma faca. Eles não só me traíram, eles riram da minha cara. Porque enquanto eu me matava planejando um sonho que nunca seria meu, eles estavam vivendo ele sem mim. E o pior, sabiam que eu descobriria. Queriam que eu descobrisse. Era a cereja do bolo da humilhação, me fazer de boba até o último segundo. Mas eles esqueceram de uma coisa. Eu não era mais a menina que engolia sapos em silêncio. Peguei as chaves da mesa, vesti um casaco sem nem olhá-lo direito e saí porta afora. O carro rugiu quando liguei o motor, como se também estivesse pronto para a briga. 2 horas. 2 horas até Fresno, até a casa que eles deixaram vazia como um túmulo de mentiras. E dessa vez eu não ia bater e esperar. Dessa vez eu ia arrombar a porta. Confissão tardia de que nunca mereceram meu tempo. E eu estava aqui. Não mais à espera de migalhas de atenção ou desculpas esfarrapadas. Não mais engolindo mentiras como se fossem verdades inconvenientes. Enquanto eles se afundavam nas próprias armadilhas, eu reconstruía minha vida sem dívidas emocionais, sem a sombra do família acima de tudo que sempre significou. Você abaixo de todos. O dinheiro que Virginia pediu? Guardei. Não para vingança, mas para investir em mim. O itinerário de Londres que roubaram. Reescrevi, sozinha. Reservas no DIV? Feitas. Ingressos para Les Miserables? Comprados. Só que dessa vez o assento ao meu lado não seria ocupado por traidores, mas por quem realmente merecia estar lá, eu mesma. E quando postei a foto no Big Ben, sorrindo com o vento batendo no rosto, a legenda foi simples. Finalmente, o plano original, sem edições, sem cortes, sem eles. Craig deve ter visto. Pamela, com certeza. Mia? Talvez. Mas nenhuma curtida, nenhum comentário, nenhuma mensagem desesperada chegaria. Porque pela primeira vez eu havia virado a página de um capítulo que eles escreveram sem meu consentimento. E a melhor parte? Não precisei arrombar nenhuma porta. Eles já tinham deixado a casa vazia há muito tempo. A ausência deles foi a confirmação mais eloquente de tudo o que precisava saber. Pamela e Mia sumiram como fumaça, não por acaso, mas porque a verdade, quando exposta, não precisa de desfechos dramáticos. Ela simplesmente é. Joanne e Lawrence, outrora tão solícitos, revelaram com seu silêncio a que lado sempre pertenceram. Não houve ligações constrangidas, nem cartões de Natal forçados. A lealdade deles, afinal, tinha endereço certo, e não era o meu. Em Bakersfield, o ar era diferente. Mais leve. Leslie me puxou para um clube do livro onde conheci Agnes, uma professora de espírito afiado que discutia literatura com a mesma paixão com que eu analisava planilhas. Nossas noites no café deste Amin Cap se tornaram sagradas. Xícaras de chá fumegante, debates acalorados sobre finais abertos e risadas que preenchiam os vazios que antes ecoavam com o peso do que deveria ser. Não eram substitutos. Eram escolhas. No trabalho, minha precisão com os números ganhou uma nitidez quase vingativa. Cada relatório impecável, cada projeção acertada era um lembrete silencioso. Vocês subestimaram o que eu poderia construir sem vocês. E fora do escritório, a vida se revelava em detalhes que antes passavam despercebidos.
O ouro derretido do pôr do sol sobre o Vale de São Joaquim. As mensagens de Agnes às 2 horas da manhã, dissertando sobre o simbolismo em Misters da Lovey. As conversas com Leslie no alpendre, onde o som dos grilos se misturava às nossas confissões sobre segundas chances. Não estava sozinha. Nunca esteve. A solidão que eles me atribuíram era, na verdade, o espaço que precisei para me encontrar. Aprendi que colocar limites não é um ato de egoísmo, é um ato de sobrevivência. Sangue não concede licença para desrespeito. Amor não é sinônimo de submissão. E escolher a si mesma depois de uma vida treinada para priorizar os outros não é um luxo, é a única saída quando o que te prendia era, na verdade, uma jaula dourada. Se esta história ressoou com você, saiba que não é coincidência. As cicatrizes mais profundas costumam vir das mãos que deveriam nos proteger, mas a liberdade? Essa só chega quando ousamos fechar a porta, mesmo que doa, mesmo que tremam as mãos. E você? Já teve que traçar uma linha no chão e dizer, até aqui, compartilhe abaixo. Às vezes é na voz dos outros que encontramos a coragem para usar a nossa.